Pessoal, vamos ver agora a introdução ao estudo das funções. Aí as funções elas são muito importantes, tanto nas ciências como na engenharia. Vamos começar por uma noção de função. Então, inicialmente a gente pode considerar uma função como sendo duas grandezas que variam uma dependendo da outra. Então, por exemplo, a conta de energia, a gente pode dizer que ela é função do consumo. A pressão da água do mar, por exemplo, ela é função da profundidade, no caso aí do nível da água. O total a pagar no abastecimento de um carro, por exemplo, ele é função do número de litros do combustível. A área, por exemplo, a área de um quadrado, ela vai ser função do lado do quadrado, do lado x, por exemplo, do quadrado. A quantidade, aquele problema que nós vimos em uma videoaula anterior, então a quantidade de cano, por exemplo, daquele problema, ele era a função daquela distância x. E aí nós temos vários exemplos que nós vamos ver no decorrer do curso. E vamos ver as formas de representar uma função. Então vamos considerar o exemplo do total a pagar no abastecimento, de um carro. Então o total a pagar ele vai ser função do número de litros. E as formas de representar são várias. Então nós podemos representar essa função através de uma tabela, por exemplo. Então nessa tabela eu vou colocar o número de litros numa coluna e depois eu coloco aqui o valor que eu vou pagar. Então, por exemplo, se eu compro 0 litros, aí eu vou pagar R$0. Se for 1 litro, vamos considerar 1 litro da gasolina aí como sendo R$5. Então, 1 litro, R$5. 2 litros, R$10 e assim por diante. Então, essa é uma forma de representar. Uma outra maneira de representar também é através de diagrama. Então vamos colocar dois conjuntos aqui, um conjunto A e um conjunto B. Então o conjunto A ele vai ser o número de litros. Então 0 litros, 1 litro, 2 litros, 3 litros e assim por diante. E o conjunto B vai ser o total a pagar. Então, por exemplo, quando eu compro 0 litros, aí aqui é R$0. Então a gente coloca uma setinha aqui indicando essa relação entre os 0 litros e os R$0. Aí 1 litro, R$5. 2 litros, R$10. Aí 3 litros, R$15. Então essa é uma outra maneira, através de diagrama. Aí nós também temos através de gráfico, que é uma maneira bastante usada. Então, por exemplo, seguindo essa mesma ideia, aí nós vamos colocar aqui no eixo Y o valor em real e aqui o número de litros, a quantidade de litros aqui. Então, por exemplo, se eu compro 0 litros aqui no eixo dos litros, aqui no eixo X, então eu vou pagar R$0. Então eu vou ter um ponto aqui no gráfico, vai ser o ponto 00. Se eu comprar 1 litro, aí vamos supor, vou pagar R$5, aí então a gente vai ter um outro ponto aqui e assim por diante. Se for 2 litros, então aí a gente vai pagar R$10. 3 litros, a gente vai pagar R$15, de tal forma que a gente vai ter esses pontos vão ser a representação da nossa função. Aí no exemplo aqui eu estou colocando, para não gastar muito tempo, estou colocando apenas até 3 litros aqui. E aí a gente vai ter um gráfico, dessa situação o gráfico são esses pontos, mas se a gente tiver, por exemplo, frações de litro aqui, nós vamos também ter frações de valores aqui, de tal forma
que a gente pode imaginar que nós podemos ter vários pontos aqui, e esses vários pontos eles vão estar ligados por uma reta aqui, tá? Então nós vamos ter uma reta aqui ligando esses pontos, tá? Então é uma outra maneira de representar uma função. Aí nós temos a maneira bastante utilizada que é através de fórmula. Então, se a gente chamar P, no caso aí o preço a pagar da quantidade de litros, e X o número de litros, então nós podemos dizer que o preço aqui ele vai ser função do número de litros. O P aqui vai ser função de X. E aí dá para a gente perceber que o preço que a gente paga ele é igual a R$5, que é o preço unitário, vezes a quantidade de litros, então vezes X aí. Então a nossa fórmula vai ser P, que é igual a 5x. Inclusive nós podemos escrever assim: P entre parênteses x igual a 5x. Estou dizendo aqui que o preço aqui é em função de x, e esse preço em função de x é dado por essa fórmula: 5 vezes a quantidade de litros vezes o x. Existem ainda outras maneiras de representar uma função, mas nós vamos ficar apenas por enquanto com essas aí. Vamos agora ver uma definição mais formal de função. Então aqui eu vou escrever a definição. Então aqui, dados dois conjuntos A e B, uma função de A e B é uma regra que diz como associar cada elemento do conjunto A um único elemento do conjunto B. Então aqui a definição, vamos comentar algumas coisas aqui. Dados dois conjuntos A e B, aqui no caso não vazios, uma função de A e B é uma regra. Aí no caso essa regra aqui, ela pode ser uma fórmula, pode ser uma daquelas maneiras de representar uma função, pode ser uma tabela, pode ser um gráfico. Então essa regra tem que dizer como associar cada elemento do conjunto A um único elemento do conjunto B. Então cada elemento do conjunto A, todo elemento do conjunto A, ele tem que estar associado a um único elemento do conjunto B. Então vamos colocar dois exemplos aqui, um sendo função e um não sendo função. Então aqui nesse primeiro exemplo, aqui nós temos uma função. Aí observe que cada elemento do conjunto A ele está associado a um único elemento do conjunto B. Então o 2 está associado com 5, o 3 está associado com 7 e o 5 ele também está associado com 7. Então cada elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. A gente pode dizer aqui que de cada elemento do conjunto A sai uma única seta. Tá? Então aqui nós temos uma função de A em B. Agora observe que nesse outro exemplo, aqui ele já não está de acordo com a regra, porque bem aqui nós vamos ter um probleminha. Então cada elemento do conjunto A ele tem que estar associado a um único elemento do conjunto B. Aí no caso aqui o 3 ele está associado a mais de um elemento. Aqui nós vamos ter um outro problema também. No caso do 5, o 5 ele não está associado a nenhum elemento. E a regra diz que cada elemento do conjunto A ele tem que estar associado a um único elemento. Então nesse caso aqui, por esses dois motivos aqui apresentados, isso aqui não é uma função. Observe que o conjunto B não tem nenhum problema se algum elemento for atingido por mais de uma seta, ou então se tiver elemento que não foi atingido por seta, não tem nenhum problema. O problema só é olhar aqui para o conjunto A. Vamos dar nome agora a alguns elementos importantes de uma função. Então, uma função de A em B, a gente pode representar dessa forma: f
Aí a gente coloca dois pontos, em A e uma seta para o B, né? Então aqui é uma função de A em B. Então a gente pode representar assim uma função de A em B. A gente também tem essa representação aqui, o x, né? Os elementos de A, de forma genérica a gente vai representar por x, são levados num número f de x aqui, que vai ser a imagem, tá? Através de um diagrama, uma forma simplificada de representar. Aqui no caso a gente coloca o conjunto A, conjunto B, aqui um elemento genérico que vai ser o x, e aí esse x é levado no elemento y aqui, que é igual a uma f de x. Então essa é uma maneira de representar a função. No caso aqui o A é o elemento de saída, ele vai ser o domínio da função. Então o domínio da função f a gente representa pela letra D, então vai ser um D com um Fzinho aqui para representar o domínio da função. O conjunto B vai ser o contradomínio, aí o contradomínio a gente vai representar um C e um D aqui, o contradomínio da função f. Os elementos aqui genéricos, que são os elementos do conjunto A do domínio de x, e a gente também chama de elementos que representam a variável independente. E o y vai ser a variável dependente. A gente pode imaginar uma função como sendo uma máquina. Então, nessa máquina a gente vai ter a entrada e vai ter uma saída. Então aqui no caso a gente entra com o elemento x, então aqui nós vamos ter a entrada, aí a nossa função f, ela vai ser a máquina aqui que vai processar esse x, né? Vai ser a máquina, e daí a gente vai ter uma saída que vai ser a minha f de x. Então a entrada vai ser x e a saída vai ser um y aqui, que vai ser um f de x. Então a gente pode imaginar uma função dessa forma. Agora, o nosso interesse no curso vai ser estudar as funções reais de uma variável real. As funções reais de uma variável real são as funções em que o domínio e o contradomínio eles são subconjuntos dos reais. Vamos ver agora um exemplo numérico através do diagrama para a gente assimilar mais esses conceitos e também verificar o conceito de imagem. Vou colocar aqui o exemplo. Então, nesse diagrama, a gente está relacionando esses elementos do conjunto A com o conjunto B através da função f de A em B. No caso aqui, a fórmula vai ser y que é igual a x². Então, observe que cada elemento desse aqui está associado com seu quadrado. Então, o menos 2 quadrado é 4, o menos 1 quadrado é 1, o 0 quadrado é 0, 1, e aqui o quadrado de 2 é 4. Então, o nosso domínio aqui vai ser o conjunto A. Então, o conjunto A ele é formado por menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. O contradomínio da função vai ser o conjunto B, e o conjunto B aqui é 4, 1, 0, menos 1 e 4. E esses elementos aqui, eles são chamados, eles formam um conjunto que é chamado de conjunto imagem. Esses elementos que recebem a seta, que são imagens dos elementos do conjunto A. Então aqui a gente tem o conjunto imagem. Então o conjunto imagem a gente vai representar por um IM aqui. Então aqui meu conjunto imagem ele vai ser, no caso aqui, 4, 1 e 0, que é o conjunto imagem da função f. Tá? Então observe que esses elementos aqui, o menos 2, por exemplo, a imagem dele é o 4. O menos 1, a imagem dele é o 1.
O 2, a imagem dele aqui é o 4. Então a gente pode, por exemplo, solicitar f de menos 2. Aí eu vou querer aqui a imagem do menos 2, que é o 4. Tá? A imagem do menos 2 é o 4. Eu também poderia pedir o valor de y, né? O valor de y é quando o x é igual a menos 2. Então seria a mesmo pedido. Então no caso aqui, o valor de y quando x é menos 2 é 4. Tá? Então essa é um exemplo indicando aí alguns elementos aqui, no caso contradomínio, domínio e conjunto imagem. Observe que o conjunto imagem ele é formado pelas imagens dos elementos do domínio. Outra coisa que a gente vai ver aqui é a questão do gráfico. Então o gráfico de uma função f, ele vai ser um conjunto, tá? Esse conjunto de pontos vai ser um conjunto de pontos que vai ter essa forma aqui, x, f de x. Então meu y aqui vai ser a f de x, de tal forma que esse meu x aí ele tem que pertencer ao domínio da função, ele tem que percorrer o domínio da função. Então, por exemplo, se eu tenho uma função y que é igual a uma f de x, aí eu tenho uma fórmula qualquer, e aí a gente vai obter o gráfico justamente verificando os pares de pontos aí, x, f de x. E aí a gente forma um certo desenho aí. Aí observe que para cada x do domínio, x percorrendo o domínio, aqui eu vou ter uma imagem f de x aqui. E aí a gente vai formando pontos. O x aqui percorre o domínio. E aí eu vou obtendo f de x e vou formando os pontos do gráfico. Tá? Então isso daí vocês já viram, por exemplo, quando eu tenho a função f de x que é igual a x quadrado, aí a gente faz aquela tabela, né? E aí quando a gente junta, a gente vai ter vários pontos e aí a gente vai fazendo o gráfico aí, né? Unindo os pontos a gente vai ter uma curva aqui, né? Que no caso é a parábola. Agora no caso do gráfico, o domínio vai ser formado pelo conjunto dos possíveis valores que a variável x, a variável independente, ela pode assumir. E a imagem vai ser o conjunto de todos os possíveis valores de f de x quando o x percorre o domínio. Então vamos colocar aqui um gráfico para a gente perceber. Então vamos supor que aqui eu tenha a seguinte curva representando aqui a minha função. E aí o meu domínio vai ser o conjunto dos possíveis valores que a variável independente x pode assumir. Aí nesse caso aqui, o meu domínio ele vai estar nesse intervalo aqui, que eu estou rabiscando aqui de verde, né? Então o meu domínio vai ser formado por esses números aqui, esse conjunto aqui, um intervalo. Vamos supor o meu domínio aqui da função f vai ser o intervalo. Eu vou colocar a bolinha fechada aqui para dizer, né, que esses elementos a e b pertencem ao domínio. E o meu conjunto imagem, observe que quando eu percorro aqui o x nesse meu domínio, eu vou tendo imagens aqui, né? Vou percorrendo o domínio aqui e aí eu vou obtendo imagens aqui, certo? Eu chego aqui, aí a minha imagem vai estar projetada no eixo y, tá? Então o meu conjunto imagem aqui no caso, ele vai ser esse intervalo aqui que vai desde essa primeira imagem aqui, né, que faltou colocar aqui, certo? Ele vai até
esse último ponto aqui, que no caso aqui é esse maior valor aqui, tá? Então esse aqui vai ser o meu conjunto imagem. Então vamos supor que aqui seja C e aqui seja D. Então a minha imagem aí vai ser o intervalo que vai de C até D, sempre do menor para o maior. Aí, com relação às fórmulas, questão do domínio, por exemplo, se eu tenho uma função f de x que é igual a 3x quadrado, né, menos 7. Então, o meu domínio aqui dessa função vai ser todos os valores que eu posso atribuir para o x. Tá? Então, vai ser todo o número real, porque aqui para o x eu posso atribuir qualquer valor, negativo, positivo, não tem nenhum problema, zero. Então, esse domínio aqui vai ser todos os reais. Ou seja, eu posso atribuir qualquer valor real aqui para o x que eu não tenho nenhum problema. Agora, vamos ver um outro exemplo. Se eu tenho a função f de x que é igual, vamos supor, raiz de 2x menos 5. Então, essa função aqui, o domínio dela, já não vai ser todos os reais, porque a gente tem que observar que nós não temos raiz quadrada de números negativos. Então, por exemplo, eu não posso atribuir para o x aqui um certo valor, por exemplo, 0, porque se eu atribuir para o x o valor 0, quando eu faço 2 vezes 0 menos 5, vai dar menos 5. E aí eu vou ter raiz de menos 5 e isso não pertence aos reais. Tá? Então, aqui, o meu domínio, eu tenho que lembrar que esse valor aqui dentro da raiz, ele tem que ser, no caso 2x menos 5, ele tem que ser maior ou igual a 0. Ou seja, o 2x tem que ser maior que 5 e o x aqui ele tem que ser maior ou igual a 5 sobre 2. Então, meu domínio aqui vai ser todo x pertencente aos reais, desde que, tal que essa condição aqui seja satisfeita, ou seja, o meu x tem que ser maior ou igual a 5 sobre 2. Aí é claro que a gente pode ter algumas restrições no domínio, por exemplo, restrições físicas. Eu posso ter uma restrição física. Aí o que é que eu quero dizer com isso? Isso vai depender da situação. Por exemplo, se a minha distância x aqui ela depende do tempo, questão da cinemática aqui, e dado por essa fórmula 5t quadrado, então aqui o meu t ele pode assumir qualquer valor, mas como o meu t aqui ele trata do tempo, então aí é claro que nós vamos restringir o nosso tempo aqui para valores positivos ou zero. Então esse é um problema de restrição, assim como ocorre, por exemplo, na geometria também. Então na geometria nós temos também algumas restrições. Por exemplo, a área de um quadrado. A área de um quadrado ela é função do lado x do quadrado e é dado por essa fórmula, lado ao quadrado, que no caso é o x ao quadrado. E aí só pode considerar aqui o lado do quadrado como sendo positivo, ou pode ser até zero também, a gente pode considerar zero. Então haverá uma restrição aqui, apesar desse x poder assumir qualquer valor. Na situação, o meu x aqui ele só pode assumir valores positivos ou zero. Aí nós vamos também ter alguns probleminhas, além dos que já foram citados aqui no caso da raiz, por exemplo, com denominadores. Agora aqui já é questão da matemática mesmo. Então, por exemplo, se eu tenho f de x que é igual a 1 sobre x menos 7, então o meu denominador aqui ele não pode ser zero, ele tem que ser diferente de zero. Então, o x menos 7 aqui tem que ser diferente de zero. Ou seja, o meu x tem que ser diferente de 7. Tá? Então, o meu domínio aqui dessa função vai ser todos os reais, x pertence aos reais, tal que o meu x aqui tem que ser diferente de 7.
Então na próxima aula nós vamos continuar com essa parte de função, com essa parte inicial de função, e vamos continuar com essa parte de gráficos. Então até lá e obrigado.